O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, será homenageado pela Escola de Samba União Cruz Maltina no Carnaval de 2024. O presidente da agremiação, Rodrigo Brandão, afirmou que o enredo contará a história de Cabral desde a infância, passando pelo jornalismo e chegando à vida pública do ex-governador. Brandão explicou o convite a Sérgio Cabral, abre aspas. Nós procuramos o governador e tivemos uma reunião que durou mais de 4 horas. A intenção é destacar tudo de bom que ele já criou. Ele é um homem com mais de 30 anos de vida pública e é inadmissível que ele seja apedrejado pela mídia, fecha aspas. Augusto, é muita cara de pau a gente presenciar um convite desses e ver Sérgio Cabral condenado a mais de 420 anos desfilando num carro alegórico no ano que vem. Antes do seu comentário, eu vou pedir aqui para a produção, porque a gente preparou, claro, a internet não perdoa, o vício de Sérgio Cabral. Vamos o vício não, lembrar. O problema que ele tem, coitado. Esse meu erro de postura, né, de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né? Isso é um vício. Coitado, né, Augusto? Esse vício da cadeia, né? Até agora dava. Para o Supremo não dá mais. Não dá mais. É uma homenagem ao Sérgio Cabral que eu passo a apoiar se for completa. Eu quero interferir como carnavalesco. E qual é a escola? É Cruz Maltina. Cruz Maltina deve ser da 2ª divisão. Ele é da primeiríssima divisão. Ele só perde por pouco, ia passar para o Marcola, que é de outra especialidade, né? É de outra tribo, dessa mesma espécie, né? Da ladruagem e tal. A dele é a ladruagem geral, né? Internacional, tal. O Marcola, por enquanto, age dentro da cadeia, está até preso, injustamente. Porque ele deveria sair, ele igual. Quem soltou? Quem ajuda com a participação do novo juiz que cuida da Lava Jato, né? Ajudando. O Supremo anulou tudo. E o Sérgio Cabral está pronto para ser homenageado. E aí? Tem que ter quem nós vamos botar na comissão de frente? O Supremo tem que estar representado. O Supremo tem que estar representado. A Assembleia Legislativa do Rio. A rainha da bateria é a Adriana Selmo, a mulher dele, que grava relógios, tá? Então, nós podemos organizar esse desfile. Vai o recado aí para os dirigentes da escola. E a gente também tem o direito de fazer o contrário. Um desfile mostrando quem é o Sérgio Cabral, tá aí, ó. Vamos ver os ministros envolvidos nisso tudo, porque cada um merece destaque, pelo menos. Destaque. Rei Momo nós temos. Tá bom. O elenco inicial vai bem. Então vamos fazer uma homenagem direta. Se não, é o seguinte, estão perguntando como é que nós vamos nos manifestar, como é que a gente vai mostrar descontentamento até com isso. Está solto. Num país que tem presos, prisioneiros, usando tornozeleira, contados a centenas. E eles fazem isso muito simples. Qualquer partido político que tem um pingo de altivez, o requisito, olha, vamos fazer uma manifestação em 7 de setembro, na Avenida Paulista, porque não estamos satisfeitos com isso aí que está acontecendo. Ou está proibido isso? Se nós passarmos a pressupor que tudo está proibido, então vamos voluntariamente para a cadeia. Tudo é outra lei que eles esqueceram. Tudo que não é proibido é permitido. Alguém proibiu, manifestação de descontentamento. O Sérgio Cabral é uma bofetada na cara da justiça dos brasileiros de bem que não dói mais em muita gente, porque tudo virou natural. É um país do faz de conta, e não, mas peraí, houve um devido processo legal. E como vocês estão vendo de novo, é aqui que se diz isso, que é um fato, é uma obviedade, que me deixa alarmado por ter desaparecido de qualquer espaço em jornal.
Os caras brincam com isso. Esse dinheiro que ele roubou, que tem vício, né? É viciado. Esse dinheiro é do povo. Ele saqueou isso aí. Isso está em liberdade. Um cara condenado a mais de, como é que é, senhor? 400? 400, né? Ele deve comparecer também, deve ser liberado para isso. E seria perfeito se todo mundo que participou desse processo de libertação de um canalha completo comparecesse à homenagem. É justo. E fossem homenageados pela multidão. Silvio, senhores, tem até um vídeo de divulgação do samba enredo aí de Sérgio Cabral. Vamos conferir. E aí, Silvio, ano que vem, então a gente vai ver Sérgio Cabral desfilando numa escola de samba, quem sabe num carro alegórico. Eu senti falta da imagem da festa dos guardanapos em Paris. Faltou essa. Vai ter uma Talvez ala. tenha a ala. Esse era exatamente o que eu ia dizer. Talvez nós tenhamos a ala dos guardanapos e deve aparecer um empresário, Cavendish, Eduardo Paes, que aliás é o atual prefeito, ele pode participar também, ele estava naquela foto. Esses secretários que confessaram ter roubado dinheiro, está aí as imagens. Alguns não vão precisar gastar dinheiro com fantasia, é só recuperar os guardanapos. Recuperaram dinheiro roubado, né? O dinheiro da propina no Brasil está voltando para a mão de quem roubou, eles podem exigir também os guardanapos desse restaurante na França. Paula, sobre o péssimo gosto, o despudor dos sambas enredo de algumas escolas do Rio de Janeiro, nós temos um exemplo aqui, se não me falha a memória, 2015, a Beija-Flor foi campeã, uma das mais tradicionais escolas de samba do Rio de Janeiro. Eu não gosto muito de carnaval, dos desfiles, então talvez te falhe a memória, mas homenageando a Guiné Equatorial, que é uma ditadura, e a Beija-Flor tinha recebido milhões, algo como 10 milhões de reais de uma ditadura. Então, essa fonte de financiamento, e a gente sabe também que essas escolas de samba têm o passado da contravenção, elas têm o DNA da contravenção, do jogo do bicho. Isso não me espanta que o Sérgio Cabral apareça ali, já que trata-se de páginas policiais da história, né? Já que trata-se de casos de polícia. Mas eu fico imaginando você contar para uma criança, algo que queira entender, um adolescente, o que aconteceu, ele talvez não tenha vivido, o que aconteceu nos últimos 5, 8, 10 anos no Brasil. E você começa a contar a história. Olha, teve um impeachment de uma presidente por pedaladas fiscais, crime contra a nação. Naquela época ganhava força total, já desde 2014, uma operação que varreu a corrupção do Brasil por um bom tempo, prendeu empresários, políticos, empresários graúdos. Teve lá a figura de um juiz corajoso, teve a figura de um chefe da força-tarefa também corajoso. A Polícia Federal virou filme, passava uma viatura da Polícia Federal, as pessoas batiam palma, ela não estava indo em direção à casa de um brasileiro qualquer, fazer busca e apreensão de celulares e computadores porque xingou, deixou de xingar o ministro do Supremo, não. Ela estava indo prender pessoas que surrupiaram milhões de reais e se locupletaram desse dinheiro. Era um outro tempo da Polícia Federal. Aquele uniforme, de verdade, as pessoas vão se lembrar, batiam palmas, a gente vai contar isso para uma criança, a gente diz, esses políticos foram todos presos, o Brasil virou uma página. E aí, como é que a gente explica que nos últimos segundos, no último minuto do filme, o chefe da força-tarefa perdeu o mandato de uma forma inexplicável, numa decisão ali quase mediúnica do que poderia acontecer, Deltão Dallagnol. O ex-juiz Sérgio Moro frequenta manchetes da imprensa hoje, uma imprensa que tem lado parcial, lulista, porque se uma parte pequena da imprensa independente é chamada de bolsonarista, eles têm que ser chamados como eles são, lulistas. Essa imprensa
comprou toda essa versão. Bate palma hoje para o Sérgio Cabral. A última cena do filme pode ser o Sérgio Cabral em cima de um carro alegórico, solto. Como é que a gente conta essa história? Pois é, Ana, o Silvio lembrou do Beija-Flor, que homenageou a Guiné Equatorial. Tem também a Imperatriz Leopoldinense, que homenageou Lampião também, né? Pois é. E agora, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral é um amador, né? Sérgio Cabral é coisa para o grupo A, é o primeiro grupo. Esse cara é o seguinte, né? Eu vou resumir isso, desculpem comentar de novo, mas eu prometo ficar quieto daqui para diante. Advogado tem lado, advogado defende causas. O Supremo é formado por advogados que tomaram um partido. Eles estão agindo como integrantes de uma frente política e não vão parar se não forem detidos pela única força que pode impor os rumos da nação, que é o povo. Nós estamos descontentes? Estamos, não pode. Não pode dizer, a gente tem de aplaudir a passagem do Sérgio Cabral, que é isso que o Silvio falou, parece uma coisa fantástica, né? Impossível. Ele pode sim sair num carro alegórico, ou ser do último, né? O destaque do último carro alegórico. Isso é aplaudido por essa gente aí, porque o Lula disse num comício que o Carioca tinha o dever moral de reeleger o Sérgio Cabral. Claro, comparsa. Então, eu quero terminar fazendo de novo o mesmo apelo. Assinem a revista Oeste. Porque aqui você lê o que a imprensa, como lembram os meus parceiros aqui, esconde deliberadamente. O Sérgio Moro é chamado de juiz parcial. O Barroso não é chamado de juiz que tomou partido e é militante do PT. Bom, quero ouvir a Ana e o Consta a esse respeito, mas a gente preparou também esse vídeo, Augusto, do Lula falando do Cabral. Votar no Sérgio Cabral é quase uma obrigação moral, ética, política. É um compromisso de honra para quem quer garantir um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que a gente ama. Ana. Silvio, nós estávamos conectados, porque eu pedi à nossa produção a foto dos guardanapos exatamente porque precisa ter uma ala, né? Precisa ter uma ala dos guardanapos, senão a história não vai ser contada. É inacreditável, mais um tapa na cara do brasileiro, tá aí. Essa ala precisa existir, né? Vai ter a ala dos togados, a ala dos guardanapos, da farra dos guardanapos, aí logo atrás pode ter um carro alegórico com a Torre Eiffel, né? Ali simbolizando Paris, porque essa farra foi em Paris, vinhos caríssimos. A Adriana Anselmo ganhou um anel de brilhante, todo mundo aplaudiu, não sei quantos milhares de euros foram gastos, e aí foram passear de bicicleta no meio da noite por Paris, né? Todos ali embriagados com dinheiro, com poder, né, com a corrupção que não tinha freios no Brasil. Aí veio a dona Lava Jato, deu um banho de justiça. Será que vai ter uma ala Lava Jato também? A escola podia começar com o Cabral, né, num carro alegórico ali, numa prisão, numa cela, com uniforme listrado de prisioneiro, e no final ele sambando, né, para todo mundo ali e os togados todos embaixo. E enquanto isso, a gente fica aqui falando de autista que estava preso por causa de atos antidemocráticos. Autista que foi preso numa prisão ilegal em massa por lotes, sem individualização de pena, foram chamados de terroristas, e que hoje esse autista saiu da papuda, saiu da prisão, está com tornozeleira eletrônica, enquanto um sujeito como esse, condenado a mais de 400 anos de cadeia,
hoje é influencer no Instagram e escola de samba vai homenagear. Inacreditável. O Consta, estou anotando aqui todas as alas dessa escola de samba para o ano que vem. Tem aqui a ala da toga, a ala dos guardanapos, a ala do carro forte para guardar as joias, a ala da visita íntima, falaram aqui no chat. Você tem mais alguma para acrescentar? Não, é triste demais isso, né? É a ala do Brasil, o país que não é sério, como já tinha dito lá o francês, né? Veja, parafraseando Dostoiévski, né? Que disse que se Deus está morto, tudo é permitido. Se Lula é presidente da República, tudo está permitido. Nada mais me choca, né? O Sérgio Cabral ser um influencer de turismo no Rio de Janeiro e homenageado por uma escola de samba, enquanto eu estou censurado no Brasil, sem crime, isso é a cara do Brasil. É o retrato de um país que não pode ser levado a sério. Isso é qualquer outra coisa. É uma escola de samba. O Brasil é um carnaval, mas não é um país, não é um país sério. Não tem lei, não tem seriedade, né? Tem muita gente séria. E eu concordo com o Augusto. Essas pessoas sérias ainda têm permissão, né? E aproveita, enquanto ainda tem, de sair nas ruas para protestar, para manifestar seu descontentamento com o rumo do país, né? As pessoas ainda são livres para isso. Eu sei que muita gente tem medo, porque viram, né, o que fizeram com o Rio de Janeiro, e o que fizeram ali não foi à toa. Eu estou lendo um livro do Garry Kasparov, que foi o grande enxadrista, campeão mundial de xadrez várias vezes, e também soviético, e ele é um ativista liberal, né, que vai contra o regime do Putin, e ele mostra ali como é que o Putin destruiu em pouco tempo o sonho de democracia e liberdade na Rússia após a queda da União Soviética. Demorou 8 anos, e ele já era um ditador de novo, um ex-agente da KGB. E ele foi cooptando a imprensa, intimidando as pessoas, e depois ele foi lá e proibiu manifestações. Então, enquanto ainda é permitido isso no Brasil, as pessoas têm que ir. Alguns podem falar, fácil você falar daí, né? Vem. Eu adoraria, mas não posso. Eu nem poder ir para o Brasil, estou podendo, né? Agora, vamos lá, gente. Carnaval já tem muito dinheiro de contravenção, já é uma coisa meio, né, promíscua, a gente sempre soube disso. Então, nesse sentido, ele está no lugar certo. O Brasil é que está no lugar errado, na mão dessa gente que comanda carnaval e corrupção.